Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiverem acessando a aula. Estou gravando, então, agora a nossa quarta videoaula, essa referente aos crimes de furto e furto de coisa comum dos artigos 155 e 156 do Código Penal Brasileiro, tá bom? Nós já trabalhamos fora de sala de aula o crime de aborto, que vai dos artigos 124 a 128, trabalhamos as lesões corporais no 129, trabalhamos os crimes contra a honra do 138 até o 145, e agora vamos trabalhar o furto e o furto de coisa comum nos artigos 155 e 156. Nós estamos pulando alguns artigos? Estamos, porque nós não temos tempo de cumprir essa ementa inteira. Nós até ganhamos tempo com essas videoaulas, a gente está conseguindo trabalhar de uma forma melhor, mas ainda assim a gente não consegue, com o tempo que é disponibilizado, cumprir essa ementa integralmente. Então, como eu havia falado desde a primeira aula, a gente vai eleger os crimes mais importantes, vai trabalhar eles, e o tempo que nos restar, a gente vai voltando e trabalhando esses menos incidentes, menos relevantes. Tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui para a gente já partir para o nosso material e ganhar tempo. Pronto. Aqui o nosso material referente aos crimes de furto e furto de coisa comum. O que a gente pode falar nesse primeiro momento, gente? A gente tem um capítulo, um título inteiro no Código Penal que trabalha os crimes contra o patrimônio. E nesse capítulo, nesse título, em verdade, a gente trabalha 7 espécies de crimes contra o patrimônio, que são divididos em 7 capítulos. São os crimes de furto, no capítulo 1, e aí entra furto e furto de coisa comum, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Aí o capítulo 2 trata de roubo e extorsão, o capítulo 3 de usurpação, o capítulo 4 de dano, o capítulo 5 apropriação indébita, o capítulo 6 estelionato e outras fraudes, e o capítulo 7 da receptação. Então, tudo que houver a ser trabalhado sobre crimes contra o patrimônio está neste título, que compreende os artigos 155 a 183, dividido em 7 capítulos. Hoje a gente vai trabalhar o primeiro capítulo, tudo bem? Mas antes que a gente comece a trabalhar o capítulo de furto, vocês podem observar no Código Penal que há um capítulo 8º que não vai tratar de figuras típicas, vai tratar, na verdade, de disposições comuns aos crimes contra o patrimônio. O que é isso, Michele? São regras gerais que são aplicáveis aos crimes contra o patrimônio como um todo. Então, antes da gente trabalhar o furto, a gente vai falar um pouquinho sobre essas regras gerais, porque são regras gerais aplicáveis a todos os crimes contra o patrimônio. Então, se são aplicáveis, antes de começar a trabalhar as figuras típicas, vamos saber quais regras são essas. Onde é que elas estão? Aqui nesse capítulo 8º, nos artigos 181 a 183. E o que são essas regrinhas? Vamos lá. No artigo 181, a gente tem o que se chama de escusas absolutórias. O que são essas escusas absolutórias? São situações que vão fazer com que, mesmo tendo sido cometido um crime contra o patrimônio, mesmo configurada a figura típica, mesmo configurada conduta, resultado, nexo e tipicidade, o sujeito não vai ser penalizado. Por quê? Porque a regra é de isenção de pena.
Então, a esse artigo 181 do Código Penal, a gente chama de escusas absolutórias, ou seja, mesmo tendo o autor do crime praticado uma conduta típica, ele estará isento de pena. Quais são essas situações? Quando o crime contra o patrimônio for cometido em prejuízo do cônjuge na sociedade conjugal, ou do ascendente ou descendente, parentesco legítimo ou ilegítimo, não interessa, civil ou natural também não interessa. Como seria isso? O cônjuge, homem, que furta algo da esposa para dar à joinha dele, estará cometendo um crime de furto? Sim. Subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia, que é da esposa, móvel. Então, se ele levou uma pulseira de ouro da esposa para dar à amante, ele praticou um crime de furto? Sim, praticou a conduta típica do furto. Vai responder pelo furto? Não. Por quê? Porque o artigo 181, inciso 1º, faz essa previsão de escusa, desculpa absolutória, dizendo que o cônjuge que comete um crime contra o patrimônio sem violência, sem grave ameaça à pessoa, na constância do casamento, fica isento de pena. Está aí escrito apenas cônjuge na constância da sociedade conjugal. Mas como é uma regra para beneficiar o réu, a gente vai fazer essa interpretação analógica, né, por analogia, e vai também incluir aí nesse raciocínio os companheiros na constância da união estável, tá? Como a regra é para beneficiar, eu posso fazer isso. Então, eu insiro aí nessa regrinha os companheiros na constância da união estável. Também a hipótese do inciso 2º, que fala quando esse crime é cometido entre ascendentes ou descendentes. O pai que subtrai do filho, o filho que subtrai da mãe, também aplica-se a esta situação a escusa absolutória, tá? 181, regra geral, escusa absolutória. Mas, Michele, essa escusa vai ser aplicada a qualquer crime? Em regra, sim, mas aí a gente dá um pulinho lá no 183 para ver que o 181 tem exceções. Quais são essas exceções? Não aplico as escusas absolutórias quando o crime cometido é de roubo ou extorsão, ou haja emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, quando é que eu posso aplicar a escusa do 181? Quando o crime patrimonial cometido não o houver sido com violência ou grave ameaça à pessoa. Se um cônjuge rouba da cônjuge, pode ser beneficiado com a regra do 181? Não. Por quê? Porque houve violência ou grave ameaça à pessoa. No furto cabe? Cabe, porque o furto não prevê violência nem grave ameaça à pessoa. Tá bom? Também não se estende a regra do 181 a um terceiro estranho que participa do crime. Então, se ele vai, o marido vai com a amante à sua casa e a deixa escolher uma joia da esposa e subtraem os dois a joia da esposa, ele é beneficiado com a escusa do 181. Por quê? Porque ele é o cônjuge na sociedade, na constância da sociedade conjugal. Mas ela não, porque ela é uma estranha, uma terceira estranha a essa relação estabelecida entre marido e mulher. E a terceira hipótese, se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, se um dos cônjuges tem mais de 60 anos, ou tem 60 ou mais de 60, ou se o ascendente tem 60 ou mais de 60, eu também não aplico a regra da escusa absolutória. Então, o que é que eu preciso saber sobre isso? Preciso saber quando ela é possível
e a regra está no 181, e preciso saber as exceções à sua aplicação, que são as regras do 183, ok? Aí vem o 182, não para trazer uma hipótese ou para trazer hipóteses de escusas. Aqui já não é mais isenção de pena. Aqui o que o legislador estabeleceu foi que só se processará a ação mediante queixa, aliás, mediante representação da vítima ou do seu representante legal. Quando? Quando o crime patrimonial for praticado pelo cônjuge desquitado ou judicialmente separado, já não está na sociedade conjugal, não cabe a isenção, mas cabe o quê? A hipótese de determinar que esse furto, por exemplo, ao invés de ser ação penal pública incondicionada, passa a ser ação penal pública condicionada. Ou seja, se o ex-marido furta da ex-esposa, ele não é beneficiado pela isenção de pena, mas aquela ação que inicialmente seria pública incondicionada passa a ser pública condicionada. Ou seja, ele só vai ser processado pelo Ministério Público se a ex-esposa representar contra ele. É um benefício? É sim, é um benefício. Não é uma isenção de pena, mas é um benefício por quê? Porque o Ministério Público só vai poder agir com a autorização da vítima. Outra hipótese de ação que era originariamente pública incondicionada e que se transformou numa ação pública condicionada. Quando um irmão pratica o crime patrimonial em detrimento de outro irmão, seja esse parentesco legítimo ou ilegítimo, não interessa. Terceira situação, quando o crime patrimonial é praticado por tio ou sobrinho, desde que se habite com esse sujeito. Então, tio subtraiu do sobrinho. Quando é que essa ação que era pública incondicionada se torna condicionada? Quando houver essa relação de coabitação entre eles, tá? Então, são esses os 3 artigos que trazem essas regras gerais sobre os crimes patrimoniais e é preciso que vocês tomem conhecimento delas antes de começar a estudar propriamente os crimes patrimoniais. A gente já teve acesso a essas informações, então a gente passa agora para o estudo do crime de furto no artigo 155, tá bom? Vamos lá. 155 estabelece em seu caput que subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Essa é a conduta típica. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O caput do 155 traz a figura do crime de furto simples. E aí a gente estuda pormenorizadamente o que determina esse artigo 155. Subtrair. O que é o subtrair? Subtrair é você retirar da esfera de vigilância de quem detém a coisa. Há divergências doutrinárias sobre quem é que pode ser a vítima do crime de subtração. É só quem é o proprietário da coisa? É quem tem a posse da coisa? Ou é quem a detém de alguma forma? E vocês sabem, ou deveriam saber, que em direito, propriedade e posse são coisas distintas, né? Propriedade é quem tem um registro legítimo de dono da coisa. E posse é quem não é o dono, mas tem algum tipo de autorização para usufruir do bem. Então, se eu tenho uma casa que é minha registrada, eu sou a proprietária. Se eu alugo essa casa para você morar e você está usufruindo desse imóvel, eu permaneço sendo a proprietária e você é o possuidor, tá bom? Eu tenho um celular, comprei, a nota fiscal está no meu nome, sou proprietária. Se alguém o subtrai de mim, é furto? Desde que não haja violência ou grave ameaça à pessoa.
Eu emprestei o meu celular a você porque o seu quebrou. Você vai passar 30 dias com o meu. Alguém subtrai de você. Você é mero possuidor. Há furto? Há. Entendimento majoritário é de que não interessa se há propriedade, se há posse, se há detenção de alguma forma, desde que legítima. O que interessa é que a coisa móvel seja retirada da esfera de vigilância de quem a detém naquele momento, ok? Então, subtrair é isso, é retirar da esfera de vigilância essa coisa móvel. Eu posso destinar a coisa subtraída a mim mesma, eu subtrair para ficar com ela, ou posso destinar a um terceiro, subtrair para dar a alguém. O marido que subtrai a pulseira de ouro da esposa para dar à amante. O benefício não é para ele próprio, é para um terceiro. Não descaracteriza o crime de furto, porque está essa determinação aí na tipificação do crime. E, por fim, coisa alheia móvel. Em relação à coisa alheia móvel, a gente poderia tecer inúmeros comentários, por quê? O que é que eu caracterizo como coisa alheia móvel? Eu posso dizer, por exemplo, que um animal é uma coisa alheia móvel. Eu posso dizer que a parte de uma construção retirada do todo é uma coisa alheia móvel. Eu posso dizer que um cadáver, por exemplo, é uma coisa alheia móvel. Eu posso dizer que um ser humano é uma coisa móvel. O que é uma coisa móvel? É tudo aquilo que se movimenta. Aliás, que se pode movimentar, né? Que se pode mudar de lugar. Um trailer onde alguém habita é uma coisa móvel. Uma casa de madeira construída sobre alguma estrutura que pode ser movimentada é coisa alheia móvel. Então, gente, tudo aquilo que pode ser movimentado, retirado de um lugar para o outro, é coisa alheia móvel. Uma casa de alvenaria com fundação na terra é coisa móvel? Não, porque eu não posso movê-la de lugar. Agora, um trailer é. Uma casa de madeira construída sobre uma estrutura que possa ser movimentada é coisa alheia móvel. Um animal pode ser considerado coisa alheia móvel? Poderia. Há também alguma divergência para dizer que essa coisa precisa ter algum valor. Acho que é Damásio quem diz que para que seja considerado objeto de furto é preciso que a coisa tenha valor econômico. Mas há divergência também nesse aspecto e é possível que a gente caracterize como crime de furto a subtração de uma coisa que, embora não tenha valor econômico, mas tenha um valor sentimental para a gente, né? Então, eu poderia colocar o animal aí, sim, lembrando que há doutrinadores que entendem de forma diversa. E o cadáver, gente? O cadáver é uma coisa alheia móvel, pode ser objeto de furto? Pode, mas depende. Ele só vai ser objeto de furto se ele tiver sido destinado a alguma instituição, por exemplo, para estudo, para algum fim específico. Então, foi um cadáver que foi doado para uma universidade, para que lá, então, ele fosse estudado, né? Servisse à ciência. Eu posso caracterizar esse cadáver como uma coisa móvel para fins de caracterização do furto? Posso. Mas não sendo essa hipótese, gente, tendo sido o cadáver retirado do seio da família, tendo sido o cadáver retirado da sepultura que a família destinou a ele, aí eu já não posso mais falar em furto, eu teria os crimes do artigo 211 ou do 212 do Código Penal, que tratam especificamente de destruição, subtração, ocultação de cadáver ou vilipêndio a cadáver, tá? Cuidado com essas observações relativas ao cadáver. Ele pode ser objeto de furto? Pode, desde que nessa hipótese de ter sido destinado, de não pertencer mais à família, mas pertencer a alguém a quem ele foi destinado com uma finalidade específica, a exemplo do cadáver que é destinado a estudos, né, a uma instituição científica para estudos. Vem o parágrafo 1º,
para tratar de uma causa de aumento de pena. Vem o parágrafo 2º para trazer o que a doutrina chama de privilegiadora, naquele mesmo esquema do 121 do homicídio, embora não seja de fato uma privilegiadora, seja uma causa de diminuição de pena. Então, eu tenho no caput o furto simples, depois eu tenho no parágrafo 1º uma causa de aumento de pena, tenho no parágrafo 2º uma causa de diminuição de pena que a doutrina vai trabalhar como furto privilegiado, tenho no parágrafo 3º a equiparação de coisa móvel à energia, energias sendo equiparadas à coisa móvel para fins de caracterização do furto. Tem o parágrafo 4º trabalhando hipóteses de furto qualificado. Tem o 4A que foi inserido no Código Penal em 2018, trazendo mais uma qualificadora, e uma qualificadora bem específica sobre explosivos. Então, o 4A é recente, foi inserido no nosso Código Penal em 2018. Temos o 5º também trazendo uma qualificadora, o 6º trazendo outra qualificadora, e o 7º, não sei por que ele não entrou aqui, deveria ter entrado, que também é uma qualificadora. Não sei por que eu não coloquei ele aqui, mas ele deveria estar aqui. Aqui, achei. O 6º aqui, só uma questão de formatação. E o 7º aqui. Então, recapitulando, eu tenho furto simples no caput, eu tenho no parágrafo 1º uma causa de aumento de pena, no parágrafo 2º uma causa de diminuição de pena, no 3º a equiparação de energia à coisa alheia móvel, e no parágrafo 4º, 4A, 5º, nos parágrafos 4º, 4A, 5º, 6º e 7º, eu tenho figuras qualificadas do furto, tá? Já situei vocês aqui em relação à disposição das figuras no furto. Agora a gente vai estudar cada uma delas, tá bom, gente? Eu vou ficar me movendo aqui para poder facilitar. Vamos lá. Sujeito ativo do crime de furto. Quem é? Qualquer pessoa. É um crime comum, não exige nenhuma qualidade especial, nem do sujeito ativo, de quem pratica o crime, nem do sujeito passivo, de quem é vítima do crime, tá bom? Então, fechado, crime comum não exige nenhuma qualidade específica. Em relação ao sujeito passivo, aliás, em relação ao sujeito ativo, a única observação que eu preciso fazer é que ele subtrai uma coisa que não é dele. A coisa subtraída não pode ser dele. Se a coisa subtraída é dele e ele também é dele, há uma propriedade, é dele e de outra pessoa, está com a outra pessoa e ele subtrai da outra pessoa, ele não está praticando o crime de furto do 155, mas o de furto de coisa comum do 156, que a gente ainda vai estudar. Então, cuidado! O sujeito ativo não pode ser o dono da coisa. Se ele também é dono da coisa, junto com outra pessoa, e subtrai a coisa, furto de coisa comum do 155. Se ele é dono da coisa e a coisa, por ordem judicial ou por determinação legal, está em poder de outra pessoa e ele subtrai, ele está praticando o crime do 345, exercício arbitrário das próprias razões, e não o crime de furto. Cuidado com isso, é uma observação muito relevante. Tipo subjetivo, conduta. Qual é a conduta do crime de furto? Subtrair para si ou para outrem a coisa alheia móvel. E a gente acabou já falando sobre isso e eu deixei essas observações aqui só para que fique mais instrutivo para vocês na hora de estudar. Aquela observação do cadáver, cuidado que ele pode ser objeto de furto, mas nem sempre ele vai ser o objeto do furto, tá, gente? Eu não vou ler para me estender, tudo que já estava aqui eu já falei, vocês depois
Leem com calma, tem uma observação em relação ao material aí. Continuando. Tipo subjetivo, elemento subjetivo, intenção do agente. Esse crime é um crime doloso, é um crime culposo, admite as duas hipóteses. O furto só admite o dolo. Não há furto culposo. E em relação ao dolo, eu preciso fazer também uma observação muito relevante. Esse dolo, essa intenção de agir, deve ser de transferir, em definitivo, a posse da coisa. Quem subtrai um carro, subtrai com a intenção de ficar para si ou de entregar a outrem, terceiro, tá? Quem subtrai um celular, subtrai com a intenção de ficar para si ou entregar a outrem, terceiro. A questão de subtrair uma coisa temporariamente para usá-la e depois devolver, caracterizaria o que a doutrina chama de furto de uso, mas o furto de uso não é crime, não é punível. Então, cuidado também com esse dolo. O dolo é um dolo de definitivamente se apoderar da coisa furtada, subtraída. Furto de uso não é crime. Subtrair o carro de alguém para dar uma voltinha com um pretendente para depois devolver esse carro. Posso falar em crime de furto? Não, porque não há furto de uso, tá bom? Cuidado com isso. Consumação e tentativa. Quando é que ocorre a consumação do crime de furto? O furto será consumado. O furto será consumado quando houver essa transferência da posse, da detenção da coisa. Em verdade, em relação a isso, há 4 teorias que explicam essa transferência da coisa, que explicariam em que momento se dá a consumação, tá? Eu coloquei aí as 4 teorias numeradas. 3 teorias, desculpe, numeradas, e depois fiz a observação de qual é a teoria adotada pelo STF e pelo STJ para definir qual é o momento da consumação do crime, tá? E atualmente, a teoria que prevalece no STF e no STJ é essa primeira, que diz que a coisa deve ser retirada da esfera de vigilância de quem a detém, ainda que por um curto período de tempo, ainda que por um curto espaço de tempo. Imagine que você está no corredor da faculdade, alguém passa correndo, subtrai o seu iPhone da sua mão, sai correndo, desce as escadas e vai para a praça. Lá na praça, algum policial à paisana, viu que ele vinha correndo, tinha essas características, ou de qualquer forma ele foi informado que houve uma subtração lá em cima, e ele então prende, toma esse celular, né, e devolve o celular ao proprietário. É possível que se fale aqui num furto consumado? Perfeitamente. Por quê? Porque o bem foi retirado da esfera de vigilância de quem o detinha, ainda que por um curto período de tempo, ainda que não tenha havido a posse mansa e pacífica, tá? Esse é o entendimento atual do STJ e do STF, inclusive segundo a súmula 582 do STJ, que não trata do furto, mas o entendimento se estende ao furto. Ok, gente? Então, vamos lá. Seguindo. Consumação e tentativa. A tentativa, obviamente, é possível, né? A observação já foi feita. Uma outra observaçãozinha aqui. A existência de sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico caracterizaria o crime impossível. Essas lojas
Grandes lojas de departamento possuem várias câmeras de vigilância e possuem seguranças que acessam em tempo real essas câmeras de vigilância e vão se comunicando com os funcionários que atendem, né, durante a loja, inclusive indicando quem deve ser seguido, quem deve ser observado com maior atenção. Uma discussão que se tem é a existência dessas câmeras de vigilância, desse sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico, tornariam o que seria um furto num crime impossível? Caracterizariam a existência do crime impossível? Por quê? Porque impediriam a ocorrência do furto? Aí o STF e o STJ possuem entendimento de que não há crime impossível, tá? O fato de haver vigilância, de haver monitoramento eletrônico, não caracteriza o crime impossível, porque o crime impossível do artigo 17 pede ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Não é o caso, então não caracteriza crime impossível. O sujeito tentando fazer a subtração e não conseguindo em função da existência de vigilância, vai responder pelo crime de furto tentado, aí quando a gente falava na tentativa, e não de crime impossível, tá bom? Então, tratamos das regras gerais sobre o furto simples, lá do caput do 155. Agora a gente vem trabalhar o parágrafo 1º do 155, que traz essa majorante, essa causa de aumento de pena, que diz respeito 155, parágrafo 1º, que diz respeito ao crime ser praticado durante o repouso noturno. Olha, o parágrafo 1º diz: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Não se falou durante o período da noite, se falou repouso noturno. E essa especificação do legislador trouxe muitos problemas para o judiciário, porque não há uma definição do que seja repouso noturno. Qual é o horário do repouso noturno? Uma pessoa no campo dorme mais cedo do que uma pessoa na zona rural, num grande centro urbano, não é? Eu posso dizer, por exemplo, que no centro da cidade de São Paulo, 8 horas ainda não é uma hora de repouso. 9 horas, no centro de São Paulo, onde há restaurantes, bares e afins, 9 horas ainda não é uma hora de repouso noturno. Mas, numa fazenda, certamente, 9 horas da noite já é uma hora de repouso noturno. Então, há essa dificuldade de se aplicar, de se definir, em verdade, o que é o repouso noturno, porque esse conceito pode variar a depender de onde tenha ocorrido o furto. Outra coisa também, outra inconsistência, insubsistência, na verdade, do repouso noturno para que a gente diga que há um repouso noturno, é preciso que haja pessoas dormindo nesse local, é preciso que o imóvel seja meramente residencial e não comercial, porque quem é que repousa num estabelecimento comercial? Aí outra dificuldade. Surge então a dúvida: o repouso noturno só se aplica a imóveis residenciais, não se aplica a imóveis comerciais? E aí há uma divergência enorme nesse sentido, mas o que ficou definido é que esse repouso noturno, embora ele possa ser classificado em horários diferentes, a depender de onde tenha acontecido, zona urbana, zona rural, o fato é que esse repouso não é o repouso em relação ao imóvel, por exemplo, onde aconteceu, ao bem móvel, onde aconteceu o furto, mas um horário de repouso noturno que seja um horário de repouso noturno geral para aquela localidade, e aí não interessa se só para situações que envolvem o domicílio, onde deveria dormir alguém, ou também imóveis comerciais
ou outras estruturas de âmbito comercial que não necessariamente caracterizam um repouso, onde vai haver necessariamente alguém repousando. Então, resumindo, é difícil, há definições em todos os aspectos, há divergência doutrinária, mas o que se tem levado em conta é essa regra geral sobre o que seria um horário de repouso noturno e já não interessa se necessariamente precisa haver alguém repousando naquele lugar ou não. Então, se eu subtrair alguma coisa de um trailer onde normalmente mora alguém, e no momento que eu subtraí não tinha ninguém nele, mas foi à noite, é repouso noturno. Entrei numa casa durante o dia, tinha gente, é repouso noturno? Não. Então, ficaria esse conceito geral de que, num horário à noite, independente de ter ou não alguém repousando naquele local, tá? Mas lembrando que há divergências, há julgamentos bem diferenciados em relação a isso, ok, gente? A divergência, coloquei aqui no slide, o que se pede é que seja durante o período de repouso noturno. Ah, sim, aqui, a residência desabitada. Coloquei aqui. O STJ entende que se aplica, ainda que se trate de residência desabitada ou de estabelecimento comercial, essa causa de aumento de pena. E outra observação ainda relativa à causa de aumento de pena do repouso noturno. E importante, gente, o STJ sempre entendeu que a majorante só se aplicaria ao furto simples, mas há entendimentos recentes dizendo que ele também vai se aplicar ao furto qualificado. Havia um entendimento anterior dizendo que, como isso aqui se tratava de uma causa de aumento de pena, ele só se aplicaria ao furto simples. Por quê? Porque eu tenho furto simples no 155 e logo em seguida eu tenho a previsão do parágrafo 1º falando sobre essa causa de aumento de pena. E as qualificadoras só começam a acontecer a partir do parágrafo 4º. Então, entendia-se que, como o legislador colocou primeiro a causa de aumento de pena para depois colocar as qualificadoras, ele queria dizer que essa causa de aumento de pena não se aplicava às qualificadoras, mas só ao furto simples. Só que, recentemente, o STJ já começou a entender que a causa de aumento de pena se aplica, sim, às hipóteses qualificadas de furto, tá bom? Trouxe muito entendimento jurisprudencial para vocês, para deixar o estudo bastante atualizado. Aí vem o parágrafo 2º, lembrando, 155, caput furto simples, 155, parágrafo 1º, causa de aumento de pena do repouso noturno. 155, parágrafo 2º, agora, é o que a doutrina chama, e a jurisprudência também, de furto privilegiado, mas a gente sabe que não se trata de uma privilegiadora, mas de uma causa de diminuição de pena, porque o estabelecimento dela é de que haverá uma diminuição de 1/3 a 2/3, ou apenas aplicação de multa quando o autor do crime for réu primário e a coisa for de pequeno valor. Olha só, essa privilegiadora diz que o juiz pode reduzir a pena do furto de 1/3 a 2/3 ou apenas aplicar multa se a coisa subtraída for de pequeno valor e se o criminoso, o agente, o sujeito ativo do crime, for réu primário. O que é ser réu primário? É não ter antecedentes criminais, não é? É não ser reincidente, é não ter nenhuma sentença condenatória transitada em julgado. E o que seria esse conceito de coisa de pequeno valor? Aí eu volto aqui para essa observação do valor do salário mínimo para aplicação da privilegiadora.
O que eu defino como coisa de pequeno valor para caracterizar a privilegiadora do parágrafo 2º? Os tribunais, notadamente o STJ, têm entendido que essa coisa de pequeno valor é aquela que possui o valor de até um salário mínimo nacional vigente. E esse ano ainda o STJ deu proferiu duas decisões interessantes em habeas corpus, absolvendo 2 sujeitos em 2 situações peculiares. Um, por ter subtraído barras de chocolate num supermercado, e as barras de chocolate somavam, salvo engano, R$ 67 ou algo parecido com isso. A questão chegou ao STJ, um habeas corpus, e o STJ, então, concedeu esse habeas corpus e absolveu, entendeu pelo... Eu não lembro se era bem um habeas corpus, tá, gente? Perdoe. Mas absolveu esse sujeito aplicando essa regra justamente por entender que as coisas subtraídas eram coisas de pequeno valor, tá bom? E a outra decisão, 2 semanas depois da do chocolate, foi de um sujeito que havia subtraído num mercadinho, numa bodega, não lembro, 2 garrafas de cerveja, 1 garrafa de cachaça e alguns poucos reais. A STJ também entendeu pela absolvição dele, aplicando essa regra da coisa de pequeno valor aí. Mas, professor, a absolvição aplicou, determinou a absolvição do sujeito, foi o que a mídia noticiou, e aí a gente poderia falar em 2 situações distintas. Ou se compreende pela aplicação do princípio da insignificância, que vai funcionar como uma causa de extinção de tipicidade, lembram? Fato típico, conduta, resultado, nexo, tipicidade. Na tipicidade eu tenho uma causa excludente de tipicidade material, que é o princípio da insignificância, que vai levar à absolvição, por quê? Porque não há crime. Não sendo esse caso de absolvição, o juiz, aplicando a regra do parágrafo 2º, vai fazer o quê? Ou ele diminui a pena de 1/3 a 2/3, ou ele aplica somente a pena de multa. Ele pode absolver com base no parágrafo 2º? Não. Absolvição, princípio da insignificância. Privilegiadora do parágrafo 2º, ou diminuição de pena, ou aplicação apenas da pena de multa. Como o STF julgou pela absolvição, então ele não aplicou a regra do parágrafo 2º, aplicou o princípio da insignificância. Tá bom? Outra observação. Esse furto privilegiado, a privilegiadora, já há entendimento recente de que ela pode ser aplicada, inclusive, aos furtos qualificados, tá? O mesmo raciocínio da causa de aumento de pena. Eu tenho furto simples, no parágrafo 1º, aumento de pena, no parágrafo 2º, diminuição de pena. Pelo mesmo raciocínio que a jurisprudência entendia que a causa de aumento de pena só se aplicava ao furto simples e não aos furtos qualificados, também se entendia que a privilegiadora só se aplicava ao furto simples e não aos qualificados. Mas hoje se entende que tanto as causas de aumento de pena, a causa de aumento de pena, quanto a causa de diminuição de pena, se aplicam tanto aos furtos simples quanto aos furtos qualificados, tá? Onde é que eu encontro isso aí? Encontro isso na súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º no caso de crime de furto qualificado, se presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Lembrem que a gente estudou qualificadoras objetivas e qualificadoras subjetivas lá no homicídio.
Qualificadoras subjetivas que dizem respeito à motivação do agente. Pode ser aqui? Não. Só podem ser as qualificadoras de ordem objetiva, aquelas que dizem respeito aos meios ou modos de execução do crime de furto. Cuidado! Parágrafo 3º vem para trazer uma figura equiparada, uma cláusula de equiparação, dizendo que se equipara a coisa alheia móvel à energia ou, a energia elétrica ou qualquer outra energia que possua valor econômico. Energia solar, energia eólica, energia inclusive como material genético, porque entendem que é energia de reprodução, tá? E o que é que a gente pode falar sobre energia elétrica? É uma observação importante, tá? Em relação à energia elétrica, cuidado, que pode caracterizar o crime de furto, pelo parágrafo 3º, mas também pode caracterizar o crime de estelionato. Nem sempre a subtração de energia vai caracterizar o furto. Como é que eu vou saber sobre isso? Vou saber da seguinte forma. Se eu peguei a energia lá do poste e trouxe para minha casa o gato sem passar pelo medidor, eu tenho a subtração de energia, eu tenho o crime de furto de energia elétrica do parágrafo 3º. Agora, se eu peguei a energia elétrica, fiz a instalação toda normalzinha, passa pelo medidor, vai para o interior da minha casa, mas eu fiz o quê? Fraudei o medidor. Quando eu fraudo o medidor para que ele faça a medição a menor, para que ele faça a medição errada, eu já não tenho a subtração para fins de furto, eu tenho a fraude para fins de estelionato. Então, liguei a energia direto da rua para minha casa, subtração de energia elétrica, furto 155, parágrafo 3º. Fiz a instalação toda regular, mas fraudei o medidor, não é furto, é o crime de estelionato do artigo 171. Cuidado com isso. Outra coisa que tem trazido muita discussão, subtração de sinal de TV a cabo. É o quê? Equipara-se a essa energia. O STJ entende que sim, que subtração de sinal de TV a cabo é o 155, parágrafo 3º. O STF não entende assim. O STF entende que não é subtração de energia elétrica a TV a cabo pirata, a captação pirata de sinal de TV a cabo, tá bom? STF e STJ entendem diferente aqui. Aí agora a gente começa a trabalhar as qualificadoras do crime de furto. Quais são essas qualificadoras? Eu tenho as qualificadoras antigas do parágrafo 4º, que são 4 qualificadoras, e tenho, em 2018, a inclusão do parágrafo 4A, que trouxe mais uma qualificadora. Vamos lá? As qualificadoras do parágrafo 4º, e por que são qualificadoras, gente? Porque traz uma pena diferenciada, traz um mínimo e um máximo. Eu tenho lá no 155 para a subtração para o furto comum, a reclusão de 1 a 4 anos. Nas qualificadoras do parágrafo 4º, eu já tenho de 2 a 8. Então, aquilo que era de 1 a 4, nas hipóteses do parágrafo 4º, se transformou em 2 a 8. E na hipótese do 4A, vai para 4 a 10 anos. Então, tudo isso é qualificadora, por quê? Porque traz um novo limite mínimo e máximo de pena, ok? Vamos lá. Parágrafo 4º. Quais são essas qualificadoras? Eu tenho 4 qualificadoras. Primeira qualificadora é a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Ou seja,
A coisa está resguardada por algum obstáculo e eu rompo esse obstáculo para chegar à coisa. Quebrar um cadeado, quebrar o vidro do carro, aliás, quebrar o vidro do carro para subtrair alguma coisa que está dentro do carro. Qual é a observação relevante em relação a essa qualificadora? O que eu vou destruir é o obstáculo para chegar à coisa. Destruir a coisa para tê-la não qualifica o crime. Eu quero, por exemplo, subtrair tubulação de algum tipo de metal que tenha valor econômico. Cortar esses canos para que eu possa transportá-lo não é destruição ou rompimento de obstáculo. É o rompimento da própria coisa para que eu possa transportá-la. Então, essa qualificadora diz respeito a algo que protege a coisa e eu vou rompê-la para chegar à coisa. Quebrar o vidro do carro para entrar e fazer uma ligação direta e sair com o carro não é a qualificadora do inciso primeiro, tá? A destruição aí é da coisa que protege e não da própria coisa a ser subtraída. A segunda qualificadora do inciso segundo é o abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Em um inciso eu tenho, na verdade, 4 hipóteses qualificadoras. No abuso de confiança, quem é que eu tenho? Eu tenho aquela pessoa que subtrai, que tem uma relação muito próxima de confiança com a pessoa que é subtraída. Geralmente, quem é que eu tenho aqui? Aquelas relações de trabalho. Alguém que é da minha extrema confiança, que trabalha para mim, a quem eu entrego todo o meu patrimônio. E essa pessoa, entrego as minhas senhas, os meus cartões, enfim. E essa pessoa, então, pratica um furto contra mim. Ah, Michele, mas toda relação de trabalho vai ensejar essa qualificadora? Não. Geralmente ela acontece nas relações de trabalho, mas não quer dizer que toda relação de trabalho seja assim. Se você tem um funcionário que você não tem com ele essa relação de confiança, de entrega do seu patrimônio, de entrega de senhas, enfim, de deixar dinheiro, de deixar coisas de valor econômico sob os cuidados dessa pessoa, então eu não posso falar nessa relação de confiança para caracterizar o abuso de confiança, tá bom? Fraude, quando eu engano a pessoa para poder cometer a subtração. Eu emprego algum artifício para enganar a pessoa que eu pretendo subtrair, tá bom? É nesse aspecto. Exemplo, tá aqui, localizei. A pessoa se veste de instalador de TV a cabo, se faz passar pelo instalador para poder entrar na sua casa e furtar, subtrair pertences seus. Ele usou de uma fraude. Escalada. A escalada é tudo aquilo que não representa a entrada normal, a entrada ordinária de um determinado ambiente. Então, se há um muro alto e o sujeito passa por cima do muro, eu já tenho a qualificadora da escalada. Se ele arromba a porta para entrar e fazer a subtração, eu tenho a destruição ou rompimento de obstáculo. Se ele pula o muro para entrar, aí eu tenho a qualificadora do inciso segundo sob o nome de escalada. O agente vai fazer um esforço fora do comum para superar uma barreira física. Só pulando, só para o alto? Não, pode ser por baixo. Ele cava para passar por debaixo do muro, um túnel, cava um túnel para entrar num banco, seria a qualificadora da escalada? Seria. Embora o nome leve ao raciocínio de subir, na verdade, descer também caracteriza essa qualificadora. E por fim, a destreza. O que é essa destreza? É aquela pessoa que possui uma habilidade especial para cometer o crime de furto.
aqueles batedores de carteira, aquelas pessoas que tiram o celular do seu bolso sem que você perceba. Tamanha a destreza, a habilidade dessa pessoa na prática desses furtos, tá bom? Então, é essa pessoa que tem essa habilidade especial para praticar os furtos sem que você perceba, sem que você sinta. Depois eu tenho a qualificadora do inciso 3º, que fala sobre a chave falsa. E aqui o que eu tenho? O sujeito falsifica a chave para entrar em um lugar, o sujeito usa um grampo, o sujeito usa um prego, ele pode usar naquelas portas que utilizam cartão, portas de hotel, por exemplo, ele usa cartão falso. Tudo aquilo que não for a chave verdadeira e que for usado para entrar nesse ambiente para a prática de subtrações, então eu teria essa qualificadora da chave falsa, tá? Uma questão que se impõe é, se eu entro num carro, no automóvel de alguém e faço uma ligação direta, isso seria considerado chave falsa para fins de qualificação do crime? Não. A jurisprudência não tem entendido ligação direta como qualificadora do crime de furto. Há um furto? Eu só não vou qualificá-lo pela utilização de chave falsa, tá? Qual é o entendimento também doutrinário jurisprudencial? O entendimento é que, se a chave verdadeira for usada e ela foi obtida sem a autorização do dono, alguém subtraiu a minha chave e usou a minha chave para entrar no meu carro ou para entrar na minha casa, eu tenho a qualificadora? Tenho. Por quê? Embora a chave não seja falsa, seja verdadeira, ela foi utilizada sem a minha autorização, tá bom? Ou qualquer outro objeto capaz de abrir o ambiente, a exemplo dos grampos de cabelo. E, por fim, a última qualificadora do parágrafo 4º é o concurso de crimes, que diz que, se o crime for cometido, cadê ele aqui? Mediante concurso de 2 ou mais pessoas, é a qualificadora do inciso 4º. Se o furto é cometido por 2 ou mais pessoas, eu tenho, então, a qualificadora pelo concurso de agentes. É uma observação que se impõe. A gente sabe que o 288 fala do crime de associação criminosa, que é antigo crime de quadrilha ou bando, quando 3 ou mais pessoas se associam para o fim de praticar crimes. Então, imagine que 3 pessoas juntas cometeram um furto. Eu posso dizer que essas pessoas vão responder pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo crime de associação criminosa, ou haveria bis in idem aí? Não. O STJ tem entendido que eles podem responder e devem responder pelos 2 crimes. O 288, porque se associaram 3 ou mais pessoas para o fim de cometer crimes, e pelo furto, por quê? Porque efetivamente cometeram um crime do 155. Então, havendo a qualificadora do concurso de pessoas e tendo havido pelo menos 3 pessoas nesse concurso, então nós teremos aí o furto qualificado e mais a incidência do crime de associação criminosa do 288. Parágrafo 5º traz outra hipótese qualificadora, dizendo que o crime de... Gente, eu pulei o parágrafo 4A. Ele está aqui. Coloquei lá na frente como alteração legislativa. Eu vou pular para o 4A, tá? E volto depois. Falamos do 4º. Vamos falar agora do 4A, que foi inserido em 2018. Hoje já é figura típica, mas ele foi inserido recentemente em 2018. O que o 4A traz, minha gente? Depois do 4A, está na sequência do código. Outra qualificadora dizendo que a pena vai ser de reclusão de 4 a 10. Lembrem,
o furto simples de 1 a 4, o furto qualificado do parágrafo 4º de 2 a 8 e o furto qualificado do parágrafo 4A de 4 a 10 anos de multa, se o crime de furto for praticado, atenção, com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Em 2018, em virtude da grande quantidade de crimes praticados de explosão de caixas eletrônicos e caixas fortes e aqueles carros fortes, na verdade, desculpe, com a utilização de explosivo, então o legislador fez inserir esse parágrafo 4º para dizer que se essa subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem for praticada com emprego de explosivo ou qualquer outro artefato análogo que cause perigo comum, o crime de furto vai ser qualificado e qualificado nessa forma especial, elevando a pena para 4 a 10 anos. Aí aqui eu vou pedir um parênteses, vou pedir licença para falar logo do parágrafo 7º, porque os dois foram inseridos juntos, o 4A e o 7º, pela mesma Lei 13.654 de 2018, sendo que o 4A diz que o explosivo vai ser usado no furto. E o 7º, que traz a mesma pena de 4 a 10 anos, diz quando a subtração for do explosivo ou da substância que, conjunta ou isoladamente, possibilite a fabricação do explosivo. Resumindo, Michele, a Lei 13.654 de 2018 trouxe duas qualificadoras para o furto. Quais são? Parágrafo 4º e parágrafo 7º. Parágrafo 4º diz que o furto vai ser qualificado quando nele forem usadas substâncias explosivas. E o parágrafo 7º diz que ele também vai ser qualificado, mas não por usar a substância explosiva no furto, mas por subtrair a própria substância explosiva, tá? Os dois parágrafos falam de substâncias explosivas. Num, eu utilizo ela no furto. No outro, eu subtraio a própria substância. Então, os dois parágrafos tratam da mesma coisa, mas em contextos diferenciados, com a mesma previsão de pena de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Aí eu volto para trabalhar agora o 5º e o 6º e terminar o crime de furto. O que é que o parágrafo 5º traz, gente? Traz essa qualificadora dizendo que a pena vai ser de reclusão de 3 a 8 anos, de 2 a 8 anos, aliás, 3 a 8 anos, perdão, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Cuidado, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui e é relevante. Essa qualificadora vai levar em conta a movimentação, a locomoção do carro ou de qualquer outro veículo automotor que se movimente através de um motor, tá? Para outro estado da federação. Um carro, uma carreta, enfim, uma motocicleta, qualquer veículo automotor, não interessa quantos pneus ela tem, ok? Então, o que é que vai ser essa qualificadora? É você subtrair esse veículo automotor em Pernambuco com a intenção de levá-lo para o Piauí para torná-lo um Pokémon, ou então para desmanche, mas a intenção é que você subtraia em uma unidade da federação e leve para outra unidade da federação. Essa é a qualificadora. Subtrair carro é furto qualificado? Não. Subtrair carro só vai ser furto qualificado, e eu estou reduzindo para carro, mas já fiz a observação anteriormente, só vai ser furto qualificado quando ele for levado para outra unidade da federação. Imagine a seguinte situação, eu subtraí o seu carro em Pernambuco para mandá-lo para o Piauí, mas enquanto eu trafegava com ele, chegando nas fronteiras do Piauí, sem adentrar o estado do Piauí, eu fui presa. Vou responder pelo furto qualificado pelo parágrafo 5º,
Será um furto qualificado pelo parágrafo 5º na modalidade tentada? Vamos lá. Eu não entrei no Piauí. Posso usar a qualificadora? Não. Posso falar em tentativa? Não. Por quê, minha gente? Porque a tentativa aqui não é da ocorrência do crime, a tentativa seria de uma qualificadora. O furto aconteceu? Sim, o furto aconteceu, eu subtraí o carro. Eu só não consegui ultrapassar a divisa dos estados. Então, eu não falo da qualificadora, mas eu tenho um furto tentado. Ah, mas por que que a gente não fala do furto qualificado tentado? Por que falar do furto qualificado tentado, minha gente, é trazer um benefício para o réu? Qual é a pena do furto simples? De 1 a 4 anos. O furto foi consumado, o simples. Eu subtraí o carro, embora tenha sido pega depois. Se eu falar em furto qualificado tentado, eu vou pegar essa pena de 3 a 8 anos aqui e vou reduzi-la pela metade. Se eu reduzir essa pena, aliás, metade não, eu vou reduzi-la na forma tentada, segundo estabelece o artigo 14 do Código Penal, eu vou reduzi-la de 1 a 2/3. Se eu pegar esses 8 anos aqui do máximo e diminuir de 2/3, ele vai ficar menor que 4, que é a pena máxima do furto qualificado. Então, a aplicação da regra da tentativa na qualificadora do parágrafo 5º vai beneficiar o réu. Portanto, não se fala em tentativa da qualificadora. Se eu não conseguir suplantar os limites geográficos dos estados, se eu não conseguir suplantar a divisa dos estados, então eu não falo na qualificadora, eu não falo em tentativa de qualificadora. Eu falo apenas em furto simples e posso trabalhar outra qualificadora de outro inciso se existir, mas não a qualificadora do parágrafo 5º, tá bom? Cuidado com essa observação. E, por fim, o parágrafo 6º, que também não é da origem do nosso Código Penal, foi uma regra trazida em 2006, que é o que a gente chama, gente, de abigeato. E o que é abigeato? Abigeato é a qualificadora do parágrafo 6º do artigo 155. Olha o que o legislador trouxe em 2016. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, maior do que a do furto simples, lembram, de 1 a 4, se a subtração for de semovente domesticável de produção. Minha gente, o que é isso? Semovente são os animais, tá? Aqueles que se movem. Domesticável de produção, aqueles que você cria para a produção. Você cria vacas para a produção de leite. Você cria gado para o corte. Você cria ovelhas para vender lã e vender carne. Então, semovente domesticável de produção são os animais que são criados para a produção, de onde você tira rendimento econômico. Meu bulldog é um semovente domesticável de produção? Não, ele é um semovente, mas é domesticável? É. Domesticador? É. Mas ele não é destinado à produção, tá? Então, quem é que eu coloco aí desse semovente domesticado de produção? Os animais que são criados para fins econômicos. Ou porque você vai vender a carne, ou porque você vai vender a pele, ou porque você vai vender os ovos das galinhas, enfim. Eu crio ali 5 galinhazinhas na minha fazenda, no meu sítiozinho, porque eu gosto de galinhas. Eu entro, se alguém levar as minhas galinhas, eu vou qualificar o crime desse cidadão no parágrafo 6º, pelo parágrafo 6º? Não, tá bom? Esses animais precisam ser criados para fins de produção, extração de rendimento econômico.
foi colocado também esse crime do artigo, essa qualificadora do parágrafo 6º em 2006 no Código Penal, em virtude da quantidade de furtos de vacas, de bois, de gado de corte no sul do país, né? A gente sabe que no sul do país há uma grande criação de animais para essa finalidade e como esses crimes aumentaram de uma forma bem substancial, então o legislador optou por inserir em 2016 essa qualificadora aí, tá? Se o furto for nessas condições, a reclusão vai ser de 2 a 5 anos. Olha, outra observação ainda na qualificadora. Ainda que abatido ou dividido em partes no lugar da subtração. Eu peguei lá as 10 cabeças de gado de alguém, coloquei no caminhão, fui embora. A qualificadora, eu peguei as 10 cabeças de gado desse cidadão, não levei vivas, matei lá no lugar, extraí a carne e larguei os restos. A qualificadora, não interessa onde você abateu, não interessa onde você dividiu o animal. O fato é que você tenha retirado eles nessa condição de ser movente domesticável de produção. Só gado, não. Abigeato, a gente dá o nome do gado que foi subtraído, tá? Esse nomezinho específico, furto de gado. Mas eu poderia colocar aí qualquer outro animal, qualquer outro semovente criado nessas condições. Tá bom, gente? Então, a gente finaliza aqui, porque a gente já falou do parágrafo 4º e do 7º, e aí não há mais nada a se falar. Tem ainda a subtração de coisa comum, né? O furto comum. É rapidinho, a gente acaba ele bem ligeirinho. O que é o 156? A gente já sabe tudo sobre furto. E lembram quando a gente estudou o furto lá no iniciozinho, que eu disse a vocês que o sujeito ativo, quem furta, não pode subtrair coisa sua, precisa subtrair coisa alheia? Pois bem, esse que subtrai coisa que também é sua, não pratica o 155, pratica o 156. Por quê? O 156 é subtrair também, mas quem é que subtrai? Aí aqui eu tenho um crime próprio. Quem é que subtrai aqui? O condômino, o co-herdeiro ou o sócio. Então, eu sou moradora de um condomínio, você também é, e nós somos proprietários das coisas comuns. Se eu subtraio algo que é de propriedade comum dos condôminos, eu estou cometendo uma subtração? Sim, mas não o crime do 155, o crime do 156, por quê? Porque eu também sou dona da coisa. O co-herdeiro, somos 2 irmãos, herdeiros de uma herança que está sob partilha, e eu subtraio dessa herança alguma coisa. A herança é minha e sua, eu também sou dona dessa herança. Então, se eu pratico a subtração em relação a essa coisa comum, eu não pratico o 155, mas o 156, e aí aplica-se também a figura do sócio. Tá bom, gente? Então, o furto é um crime comum, ao passo que o furto de coisa comum é um crime próprio, que prevê detenção de 6 meses a 2 anos, só admite processo mediante representação, é um crime de ação penal, pública condicionada, e traz uma regrinha interessante no parágrafo 2º, dizendo que o crime do 155 não será punível, o sujeito não vai ser punido se a coisa subtraída é fungível, ou seja, pode ser substituída, e o valor da coisa subtraída não exceder a sua cota-parte. Imagine que eu subtraio algo da minha herança. Essa coisa que eu subtraí pode ser substituída. Subtrair um celular que estaria dentro dos bens a serem partilhados, tá? Subtrair um celular que custa, sei lá, R$500.
do total da herança a ser partilhado, eu teria direito a R$ 5.000. Então, se essa coisa subtraída tem valor inferior à minha cota parte, eu não serei punida, tá? Mas olha a observação para não se punir, que a coisa seja fungível e que ela tenha valor inferior à cota que cabe àquele que praticou a subtração. Então, esse é o crime de furto de coisa comum do 156. E a gente, então, encerra aqui, então, o estudo do capítulo 1 dos crimes patrimoniais. Tá bom, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia, a depender do seu horário, bons estudos, lembrando que eu estou disponível no WhatsApp se precisarem tirar qualquer dúvida, tá bom? Beijão, gente, bons estudos.